guerra em Israel e o Hamas. No mercado financeiro, nós temos as commodities de petróleo. E quando se fala em guerra entre Ucrânia e Rússia, nós temos as commodities de gás e petróleo. Como isso influencia nas bolsas de valores do mundo todo? E como se antecipar o movimento do mercado na guerra entre Ucrânia e a Rússia? Quando se fala em guerra Ucrânia e Rússia, nós temos ali o quê? Um país que é a Rússia, que é um dos maiores produtores de petróleo, é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, e o maior país de produtor de gasolina e derivativos do petróleo do mundo. Sendo assim, no primeiro dia, quando a Rússia invadiu a Ucrânia no primeiro dia já perdeu a guerra, por um único fator. Quando a gente pega a Rússia e joga dentro da Ucrânia, a Rússia entrou com tudo dentro da Ucrânia. Só que a Rússia, o poder bélico da Rússia é muito maior do que o da Ucrânia. E a gente sabe disso. Só que quando eu falo que a Ucrânia perdeu a guerra no primeiro dia, por quê? Veio a OTAN, que é praticamente ali os principais países do mundo. Por quê? Ela não queria essa guerra entre as duas. Por quê? Porque os países ao redor ali, se essa guerra acaba indo para um país ou para outro, automaticamente você vira o quê? Uma terceira guerra mundial. Então, com esse pensamento e esse raciocínio, a OTAN entrou doando aviões, tanques, helicópteros. Se vocês repararem, os aviões da Ucrânia, os helicópteros, os tanques e os carros, automaticamente você vê o emblemazinho alemão, você vê o emblema francês, você vê o emblema dos Estados Unidos. Por quê? Porque a Ucrânia em si não tem mais isso. Ela não tinha esse poder todo. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é para mostrar para vocês que, na verdade, é o mundo contra a Rússia. Só que o mundo se esquece que o terceiro maior produtor de petróleo é a Rússia. E com isso, você acaba automaticamente jogando o petróleo muito para cima. Por isso que o barril de petróleo passou os $100. Por quê? A Rússia é a terceira maior potência do mundo em barril de petróleo cru, que é o petróleo Brent. Então, automaticamente, pensando dessa forma, o que gera economia? Eu, como americano, como europeu, eu mando meus tanques, eu mando meus aviões para a Ucrânia. Isso, eles vão precisar de quê? De diesel. Diesel é derivativo do petróleo. Então, a gente, como investidor, pega na macro essa informação, joga para a gente e automaticamente espera um gatilho dentro do mercado e começa a fazer o quê? A comprar, a acumular contratos de derivativos que vai fazer o quê? Vai explodir para cima. Então, são coisas que vocês, como investidores, têm que começar a olhar por esse lado, tem que começar a ser frio. Por exemplo, o gás. O gás na Europa disparou nos últimos tempos. Mas por que o gás na Europa disparou nos últimos tempos? Porque a União Europeia prometeu cortar drasticamente as importações de gás da Rússia devido à invasão da Ucrânia. Mas os dados mostram que as compras de gás natural liquefeito, GNL, de produção russa, disparam desde o início da guerra. Segundo a ONG Global, por conta que a Europa precisa do gás da Rússia, os Estados Unidos proibiu a importação de petróleo de gás russo e petróleo russo, enquanto o Reino Unido e a União Europeia anunciaram reduções nas suas importações. Já a Rússia, no cenário global, quando o assunto é energia, sendo a terceira maior produtora de petróleo no mundo, atrás somente dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, colocamos o derivado do petróleo, gasolina, nafta e querosene, a Rússia toma a frente como a maior exportadora do mundo. Por causa disso, na minha opinião, a Rússia é o maior posto de gasolina do mundo. Sendo assim, a Europa quer fazer sanções à Rússia sem poder e sem se preparar, porque a maior fornecedora de petróleo da Europa é a Rússia, com 60% de todo o petróleo que entra na Europa é da Rússia. Então, quando eu falo que eles não se prepararam, realmente não estão preparados para esse tipo de sanção. A China, por exemplo, pega 20% do petróleo total produzido pela Rússia. Faz uma diferença grande na China? Sim, porque a população dela é muito grande. Porém, a Europa é quem mais sofre e é que está querendo colocar sanções. Já os Estados Unidos, por sua vez, precisa somente de 3% do petróleo da Rússia. Ele só importa 3% do petróleo. Não faz muita diferença para ele. Só que 3% para um país movido a petróleo é muita coisa e faz o preço da gasolina automaticamente subir. Porém, quando se fala em gás, aí que piora mais ainda. Nenhum país do mundo tem as reservas de gás como a Rússia. E o mundo inteiro sabe. A União Europeia, em 2021, consumia 40% do total de gás fabricado pela Rússia, que vem canalizado pelo mar até a Europa. Porém, por que a Rússia quer tanto tomar a Ucrânia? Essa é a principal pergunta. Na minha opinião, por conta do gás que passa pela Ucrânia para ir até a Europa, que é cerca de 60% da produção da Rússia. A Ucrânia ganha bilhões todo ano somente por estar entre a Rússia e a Europa. Então, automaticamente, a Rússia quer tomar aquele país para que ela não precise perder esses bilhões e os lucros das empresas dela só aumente, né? Fora outras coisas que estão envolvidas, como o Mediterrâneo, que fica mais fácil exportar petróleo
petróleo, fica mais fácil exportar milho, todas as commodities fica muito mais fácil de transportar. Fora outras estratégias de guerra. E a grande pergunta é, como isso vai impactar o mercado financeiro e a bolsa de valores de todo o mundo? No caso do petróleo, eu acabei de explicar e rodar isso tudo para vocês por um único motivo. A gente consegue antecipar os movimentos do mercado. Como? Por exemplo, eu tenho um petróleo Brent, que é o quê? O petróleo barril, que é o cru. Automaticamente, quando eu tenho esse petróleo, ele vai ser o quê? Muito produzido, a demanda vai ser muito maior do que a oferta, fazendo o preço do petróleo subir. Por quê? Porque muita gente está comprando petróleo e pouca gente está vendendo. Porque simplesmente o petróleo é a reserva mundial. Porque tudo que a gente vai fazer precisa de petróleo, não vou ficar repetindo isso aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: nós temos o petróleo cru disparando. Nós temos uma Petrobras que ela gera 14% do nosso índice Ibovespa, dentro da cesta do Ibovespa. Não vou entrar a fundo aqui sobre isso, mas ela automaticamente empurra um pouco o índice Ibovespa para cima. E quando a gente pega a Petrobras, então tudo que ela tem ali é cotado em cima do petróleo. Automaticamente, como funciona? Lá fora, o petróleo Brent, que é o petróleo cru, explode para cima, porque a demanda está muito grande, e automaticamente Petrobras, por lucrar mais, porque o petróleo subindo, automaticamente ela acaba tendo maiores lucros, porque ela vai vender o petróleo mais caro, as ações dela vai disparar para cima. E foi o que aconteceu, porque o petróleo cru explodiu, ela segue sempre o preço do petróleo lá de fora, então as ações dela subiu. Por quê? Toda ação, o valor é dado em cima dos dividendos, em cima do lucro que a empresa está tendo. Então, se Petrobras vai ter um lucro maior, automaticamente as ações da empresa vai disparar. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o tempo todo o mercado financeiro é precificado e tentando achar um preço justo, que não existe preço justo, mas eu estou falando assim, tentando achar um preço justo para a ação naquele momento. Então, automaticamente, o petróleo sobe, a ações da Petrobras sobe, fazendo automaticamente o índice subir. Então, eu explicando isso tudo sobre Petrobras, o que eu posso falar agora sobre o gás? A Europa, 100% das casas precisam do gás. Para vocês terem uma ideia, a Suécia estava multando e até mesmo prendendo quem ultrapassasse um limite de gás utilizado na casa. Por exemplo, tem um limite que eles colocaram para a população. Se o cara passasse uma vez, beleza, ele ia ser multado e ia ter que pagar ali uma multa. Agora, se ele passasse 2 vezes, ele estava arriscando a vida de outras pessoas, porque estava escasso automaticamente o gás. Então, se ele está gastando elevado, alguém vai morrer de frio. Esse é o pensamento. Então, a pessoa acaba indo presa se ele extrapolar aquele gasto de gás. E automaticamente, com esse pensamento que eu acabei de falar para vocês, essa crise de gás, que eles precisam comprar da Rússia, a Rússia está em guerra, automaticamente, se a Rússia parasse de fornecer gás para a Europa, a população morreria. Então eles ficaram numa sinuca de bico tão grande que eles acabaram quebrando o contrato que a União Europeia tinha, porque eles iriam ficar sem gás. E automaticamente o gás aumentou tanto que quase aumentou 100% na Europa. E a Europa, com medo que a Rússia não fornecesse mais gás para eles acabaram quebrando um acordo entre a União Europeia. Eles teriam que fazer uma forma de gás que não poluísse o meio ambiente. Só que com esse problema a população deles iriam morrer. Então automaticamente eles tiveram que quebrar esse acordo para que usinas que queimem carvão, que gere gás, que eles consigam aquecer a Europa. Só que para vocês verem como que o mundo é hipócrita. Por quê? Porque eu tenho um país que fez um acordo que não pode poluir o meio ambiente, só que automaticamente, na primeira crise que eles têm, eles vão e quebram esse acordo. E com isso, o que aconteceu com o gás da Europa quando eles começaram a querer procurar alternativas? E uma das alternativas era carvão para gerar gás. O que aconteceu com o gás? Aumentou quase 100% na Europa. E agora, para piorar, tem a guerra de Israel contra o Hamas, que piora mais ainda a demanda de petróleo. E com essa guerra, os países precisam de ajuda humanitária, fazendo ficar escasso mais ainda o petróleo, ficar escasso mais ainda o milho, ficar mais escasso ainda a soja. Por quê? O mundo inteiro vai ter que se unir para mandar comida para os países ali ao redor de Israel. Por quê? Eles não vão conseguir plantar, porque está tendo uma guerra no país dele, o país em si está acabando. Então, dessa forma, tudo que é commodities vai ser escasso. Então, as commodities a longo prazo, ela tende sempre a aumentar. E automaticamente, tudo que a gente pode falar de commodities, se a gente fizer a leitura correta do mercado que a gente está, a empresa que a gente está, o que está acontecendo no mundo, a gente consegue automaticamente rastrear os movimentos do mercado financeiro e ganhar muito dinheiro com isso. Então eu falei um pouco sobre a guerra, eu falei um pouco sobre as empresas, eu falei um pouco sobre o mercado financeiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho aqui e, mais uma vez, eu estou pedindo a ajuda de vocês aí. Não deixe de compartilhar com o amigo de vocês.